Olá pessoal, professor Ranieri Andrade aqui na área para explicar os conceitos sobre corrente elétrica, ok? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu joinha aqui para que esse vídeo possa estar alcançando mais pessoas, ok? Também na descrição do vídeo eu deixo um material, um link de um material em PDF que você pode estar acessando para fazer leituras sobre os conceitos de corrente elétrica e também com alguns exercícios comentados e exercícios testes para que você possa treinar e se preparar da melhor forma possível para a sua prova, ok? Então, segue comigo aqui para a explicação dos conceitos de corrente elétrica e no final do vídeo resolvo uma questão aplicando esses conceitos, ok? Então vamos lá. Basicamente, corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas, ok? Então, se você tiver aqui um fio, né, um material sólido, um fio condutor, e nesse fio foi estabelecido uma diferença de potencial, certo? Uma DDP aqui, portadores de cargas vão se movimentar devido à existência de um campo elétrico em todo esse condutor. Esses elétrons livres, eles vão ter uma trajetória, vão executar um caminho que a gente chama de sentido da corrente eletrônica, que é o movimento real dos elétrons, ok? Na superfície desse metal, no interior desse metal. No entanto, por questões históricas, a corrente elétrica ela é tomada no sentido oposto ao movimento desses elétrons livres, certo? Essa corrente elétrica ela é chamada de corrente elétrica convencional, certo? E toda vez que nós formos estudar o comportamento da corrente elétrica em circuitos e em determinados condutores, nós vamos tomar como referência esse sentido convencional aqui da corrente elétrica, ok? Esse movimento de elétrons ele ocorre em materiais sólidos, por exemplo, um fio condutor. No entanto, se você tiver, por exemplo, um determinado fluido, uma solução aqui eletrolítica, ok? E tiver o estabelecimento de diferenças de potenciais, por exemplo, um cátodo aqui e um anodo, você vai ter o movimento de cargas elétricas, tanto negativa, né, os íons portadores de carga negativa, quanto cátions portadores, né, íons portadores de carga elétrica positiva. E aí essa corrente elétrica, ela vai ser estabelecida pelo movimento dessas cargas elétricas, tanto carga elétrica positiva quanto carga elétrica negativa, ok? E aí esse movimento vai dar origem à corrente elétrica, né? E aí o sentido da corrente elétrica ele vai ser o sentido, né, do movimento dessas cargas elétricas, ok? Do mesmo modo, se você tiver um gás, né, e esse gás ele possuir uma diferença de potencial nesse gás, por exemplo, tem uma lâmpada aqui com gás ionizado, aí você vai ter também o movimento tanto de cargas elétricas positivas quanto de cargas elétricas negativas, né? Os elétrons livres do material vai se movimentar e os íons positivos também vão se movimentar no interior desse gás, ok? E aí você vai ter a corrente elétrica, que é a junção do movimento desses dois tipos de carga elétrica. A intensidade da corrente elétrica, ou seja, para que a gente possa realizar a medida da intensidade da corrente elétrica, nós vamos imaginar aqui novamente um fio sólido, condutor de eletricidade. Nesse fio
vão se estabelecer diferença de potencial, ok? E essa diferença de potencial vai possibilitar o movimento de cargas elétricas. No caso aqui, os elétrons vão se movimentar através desse material. Para que a gente possa determinar e quantificar a intensidade dessa corrente elétrica, nós vamos precisar verificar a quantidade de carga elétrica que passa por esse condutor e verificar em quanto tempo essa carga elétrica atravessa esse condutor. Então, a gente pega a quantidade de carga, Q, e divide pelo intervalo de tempo, e aí a razão entre essas duas grandezas resulta no que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. A carga elétrica em Coulomb, o intervalo de tempo em segundo e a intensidade de corrente elétrica, que é o ampere. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre essa unidade de medida de corrente elétrica. Lembrando que esse delta Q aqui, ou esse Q de carga, é a quantidade de carga do condutor. Então, o condutor ele vai ter um número de partículas, lembrando que a carga elétrica ela é quantizada, ela é sempre um número inteiro da quantidade de elétrons livre ou em falta que o material possui, ok? Então, você vai ter aqui que o I é Q sobre ΔT, mas pode ser também I igual a N vezes E dividido por ΔT. A gente pode também usar essa expressão matemática para definir a quantidade de corrente elétrica, ok? Dando continuidade aqui, aqui tem apenas uma representação, né? Um Coulomb, ó, carrega consigo 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, uma quantidade absurda de cargas elétricas estão contidas numa única carga de um Coulomb, ok? Então, a gente pode estabelecer aqui, ó, que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, Coulomb é uma quantidade de carga muito grande, ok? Os tipos de corrente, né? Nós temos dois tipos de corrente. Temos a corrente elétrica contínua, né? Que é representada aqui por essa linha vermelha e que mostra que em um determinado intervalo de tempo nem a intensidade dessa corrente e nem o sentido dela é modificado, né? As pilhas e baterias são exemplos de geradores de corrente elétrica contínua. Nós temos aqui a corrente elétrica alternada, né? Representado aqui graficamente. Então, você percebe que esse tipo de corrente elétrica, chamada de corrente elétrica alternada, ela modifica tanto sua intensidade quanto o seu sentido de movimento. Um exemplo disso são as tomadas residenciais, né? Que elas propiciam para o funcionamento dos eletrodomésticos corrente elétrica alternada, devido ao seu fornecimento de tensão alternada, ok? Dando continuidade aqui para a gente falar mais um pouco sobre gráficos de corrente elétrica, em algumas situações você vai precisar medir a quantidade de carga apenas verificando o gráfico da função entre a intensidade de corrente elétrica em relação ao tempo, ok? Então, por exemplo, você tem aqui o gráfico de uma corrente elétrica contínua e ela delimita aqui essa região gráfica aqui. A quantidade de carga que passa por esse condutor em referência a esse gráfico vai ser determinada pela multiplicação entre o intervalo de tempo e a corrente elétrica. Se você fizer aqui, ó, uma manipulação matemática. Então, perceba que essa quantidade de carga aqui, ela é nada mais, nada menos do que a área, do que a região desse gráfico aqui.
Do mesmo modo, se você tiver um gráfico de uma corrente elétrica variável, né, a corrente elétrica alternada pode ser também, a quantidade de carga que passa pelo condutor vai ser a área, né, da região delimitada por esse gráfico. Bom, falando um pouco mais sobre a unidade de corrente elétrica, nós vamos ver muito múltiplos e submúltiplos da corrente elétrica. E é muito importante, meu querido estudante, que você tenha em mente o significado desses múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, esse mzinho aqui, você precisa sempre lembrar que ele vale 10 elevado a menos 3. É o miliampere nesse caso aqui. Essa letrinha aqui é o microampere. Precisa lembrar disso sempre. Ok, meu querido estudante? O N é o miliampere, né? Vale 10 elevado a menos 9. E o pico, né? É o picoampere, que vale, no caso aqui, 10 elevado a menos 12. Lembrando que essas letrinhas aqui, ó, são chamadas de submúltiplo das grandezas. E elas podem fazer referência a qualquer tipo de grandeza, corrente elétrica, carga elétrica, enfim. Ok? Agora, meu querido estudante, vamos aqui para a resolução dessa questão que cobra esses conceitos que eu acabei de falar para você. Então, acompanhe comigo aqui, ó, que diz o seguinte, ó, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, veja só, meu amigo, nós temos a corrente elétrica, né, que é fornecida para a bateria para que ela possa funcionar corretamente, né? E aqui você tem informações sobre o modelo, né, a tensão que ela fornece, a potência elétrica que ela gasta em intervalos de tempo e essa medida aqui, ó, 4.400 miliampere vezes hora, ok? Como você tem, ó, ampere e ampere é corrente elétrica e multiplica por hora, você tem aqui nada mais, nada menos do que a carga elétrica dessa bateria, ou seja, a carga elétrica que ela armazena, ok? Corrente elétrica vezes tempo, corrente elétrica vezes tempo é a carga elétrica. Dando continuidade aqui, a questão diz o seguinte, ó, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos, olha, tempo máximo em minutos, que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente Então, o que é que essa questão quer? Essa questão quer o intervalo de tempo que a bateria vai funcionar se ela estiver carregada completamente por uma carga de 4.400 miliampere vezes hora, ok? Sendo que essa bateria, para que ela funcione corretamente, ela vai, ou seja, ela necessita de um fluxo de carga, né, uma corrente elétrica de 2 amperes, ok? Então, nós vamos aqui, ó, verificar que a corrente elétrica ela é igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, perceba, meu aluno, que como eu quero aqui o intervalo de tempo, eu vou passar ele para esse lado, certo? E vou pegar o I e vou passar para cá dividindo, né? O I vai estar multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, fica assim a nossa expressão matemática. ΔT igual a Q dividido por I, que é a corrente elétrica, ok? Então, você tem aqui o seguinte, ó, é 4.400 miliampere vezes hora, dividido por 2 amperes, ok? Então, o que você pode fazer aqui, ó, é dividir 4.400 por 2. Se você fizer essa divisão, vai dar 2.200. E dividir ampere por ampere, ok? Então, o que é que resta? O que resta é um intervalo de tempo, certo? Que é igual a 2.200 mili
hora, ok? O milha aqui, lembrando, certo? Que ele vale, a gente acabou de comentar, ele vale 10 elevado a menos 3, ok? Então, você pode, né, colocar aqui vezes 10 elevado a menos 3 horas, ok? E esse menos 3 eu posso tirar ele aqui da potência fazendo isso, ó. Como é negativo, vou deslocar minha vírgula para a esquerda, 1, 2 e 3 vezes. Esse menos 3 aqui, ele some daqui, então fica ΔT igual a 2,2 vezes hora. Só que veja que a questão quer o intervalo de tempo em minuto, ok? Então, nós vamos tirar essa hora aqui e vamos colocar o valor de 1 hora em minutos. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, multiplicando 2,2 vezes 60, nós temos que o ΔT é igual a 132 minutos, certo? Então, aí, o resultado aí da questão 132 minutos. E 132 minutos aqui está na letra C, ok? Então, letra C é o nosso gabarito. Gostou? Não deixe de se inscrever no canal, ok? Lembre-se de repassar esse conteúdo para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse material. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.